Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena sexta-feira, começando esse ritmo literário às 4 horas da tarde. Sentindo o cheiro de final de semana, né, gente? Bom, para quem vem acompanhando ao longo da semana, recebemos muitos autores e muitas autoras aqui no projeto. E hoje a gente vai até umas 11, 11h30 da noite. E depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda-feira, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve ou dá o estrelinha no Spotify para que vocês possam aí acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente começar essa sexta-feira literária com chave de ouro, a gente vai bater um papo, vai conhecer, vai trocar uma ideia com o escritor nacional Tiago Magalhães. Ele que é doutor em educação, é escritor, tem vários livros publicados e um deles se chama Frio, que é o primeiro romance do nosso autor. Ele super topou bater papo com a gente, para que a gente possa aí conhecer mais sobre o seu trabalho literário, essa bagagem imensa acadêmica, processo criativo, projetos futuros, entre outras coisas, tá? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se o nosso autor já entrou? Deixa eu ver aqui. Não sei se é a primeira vez dele. Ele ainda não entrou. Vamos aguardar um pouquinho, né? De repente, ele esteja aí chegando na nossa live. Lembrando que amanhã farei aí uma mini live para explicar para os autores nacionais como mexer com o algoritmo do site da Amazon, tá? Para que vocês possam alavancar não só no ranking, mas também nas páginas lidas, os e-books de vocês. Já já eu libero aí o horário, tá? Vou colocar lá no feed, Monique MM18. Aí, nosso escritor falou que tá entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Já já ele tá por aí. Valéria, Luciana, um beijo. Aí, Tiago, querido, vou enviar para você o... Oi, Monique. Tudo bem? Tá me vendo e tá me ouvindo? Tô vendo e ouvindo. Muito bem, aqui a gente também consegue te ver e te ouvir. Tiago, querido, seja muito bem-vindo ao meu projeto de entrevistas, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Estou muito feliz de ter você aqui abrindo essa sexta-feira literária. Então eu quero já te agradecer por você ter topado bater papo, falar sobre os seus livros. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Você é de qual lugar do Brasil? Porto Alegre. Porto Alegre. Vai ter feira aí esse mês, não vai? Outubro, novembro? Sim, final de outubro, início de novembro, Feira do Livro. Gente, está assim de feira espalhado pelo país. Mês que vem vai ter aqui em Paraty, na Flip,
vai ter agora final do mês ou início do mês que vem em Porto Alegre. Você vai participar, ô Tiago? Vou participar indo lá comprar uns livros, garimpar algumas coisas. Vai como leitor, Sim, né? sim, Muito bem. Você conhece o Rio? conheço. Maravilha. Pretende vir para cá até o final do ano? Olha, até o final do ano eu acho que não. Ano que vem, então, a gente se encontra na Bienal, né? Ó, pode ser. Muito bem. Tiago, tua primeira live literária? Live, sim. Legal. Bom, não tem mistério. Falar de livro é muito bom, né, Tiago? Ainda mais quando é o nosso, né? Aí É, não às vezes é bom falar tem dos outros também. dificuldade. É bom, é sempre bom. Falar de livro é sempre bom. Eu estou aqui com um dos teus livros, né? Porque você tem em torno aí de 4 a 5 livros publicados, não é isso? Sim, 4 livros, 2 são de pesquisas de ciências humanas, que são resultado do meu mestrado, do meu doutorado. Tem um de crônicas, que tem um estilo bem peculiar, assim, são crônicas sobre futebol. Seria algo como uma espécie de autoficção, assim, uma mistura de autobiografia com crônica de futebol, sobre as desgraças de ser um torcedor de futebol, né? Não. E, e esse livro aí, que é o Frio, que é o que eu lancei mais recentemente, que é o meu primeiro romance. Muito bem. Aliás, o Frio, gente, você está com ele físico aí em mãos? Não, ele, por enquanto, ele só tem e-book. Então é só o formato digital por enquanto. É, Gente, eu vou botar para vocês aí nos comentários o link do livro, do e-book do nosso autor, Frio, que também é um dos temas aqui da nossa live, para que vocês possam conhecer, acessar. Lembrando que o podcast é afiliado do site da Amazon e os leitores, ao clicarem aí, ao conhecerem o trabalho do nosso escritor, tem vantagens na hora de adquirir, tá? Bom, para a gente começar aí a falar sobre as obras que o Tiago tem no mercado, né? Frio é um nome bem peculiar. E, Tiago, essa capa que você fez tá muito bonita. Como é que surgiu o projeto dessa capa? Foi você quem fez? Foi uma outra pessoa? não, essa capa, eu tinha o conceito, né, dela na cabeça, o que eu queria, e eu fui atrás nos bancos de imagens, né, de imagens de direitos abertos, né, de uso permitido. E fiquei fazendo, garimpando ali, futricando, indo atrás, buscando, encontrei várias coisas muito interessantes, mas essa realmente, quando eu bati os olhos, eu pensei, essa, a sensação que essa imagem provoca é a sensação que eu tento provocar com a escrita desse romance, então eu acho que ficou uma representação perfeita. Seu livro é um projeto independente? Você não publicou Frio por editora? Não, não publiquei. Por enquanto, pelo menos, ele é um e-book disponível na Amazon e independente. E futuramente, quem sabe, eu possa publicar por alguma editora que se interessar, mas por enquanto ele só está disponível dessa forma. Muito bem, foi aí então uma publicação independente. Lembrando que esse é o primeiro romance do nosso escritor, tá? Para que a gente possa aí conhecer um pouquinho mais Frio. No romance Frio, Vila é um aspirante a escritor frustrado e inseguro, que sente desperdiçar a vida com banalidades enquanto sua escrita está bloqueada. Quer dizer, a gente já tem aí um primeiro personagem que se chama Vila, né? Ô Tiago, fala um pouquinho mais pra gente sobre a construção desse personagem. Bom, o Vila é o apelido, né? O nome dele é Vila Marque. E a construção dele, na verdade, antecede a criação do enredo, né? Da história.
construí esse personagem e desenvolvi a história a partir dele. Então, a história é totalmente centrada nele, embora seja uma narrativa em terceira pessoa. O foco está colocado totalmente no Vila. E ele é um personagem assim que poderia ser uma espécie de um Hamlet pós-moderno, assim, no sentido de que alguém que se vê numa situação na qual ele não está emocionalmente preparado para lidar. Tem uma questão também hamletiana da busca pelo pai, né? Um pai que está morto, que está desaparecido, que o Vila vai em busca, mas também tem essa busca num sentido muito simbólico, que também é uma busca do Vila por si mesmo e por quem ele é e o que ele fez da vida dele. É uma espécie de ajuste de contas que ele faz com a própria história dele, com a família dele, com a cidade natal dele, com quem ele se tornou, com quem ele pensava que ele ia se tornar, com o que aconteceram com os sonhos que ele tinha quando ele era jovem, e uma tentativa de encontrar o pai e uma tentativa de encontrar a si mesmo, então, ao mesmo tempo, a partir de um personagem que foi desenvolvido psicologicamente problemático, com um histórico de uma vida difícil, com violência, sofrendo abusos por parte do pai dele, e muito desiludido com a realidade que ele vive em relação ao que ele idealizava que seria a vida dele. Nossa, é um personagem com uma bagagem intensa, emocional, já vem trazendo ali dentro da história uma pegada meio dramática, né? Mergulhada ali em conflitos internos, conflitos externos. Bom, um dia, Vila é informado do desaparecimento de seu pai, com quem tinha uma relação conflituosa na sombria cidadezinha. Esse pai do nosso personagem aí, você evidencia ele na história ou somente o desaparecimento? Qual o nome dele? O pai do Vila, ele aparece... O nome dele mal chega a ser mencionado no livro, assim, porque ele é o pai, né? E ele é Valdir, o nome é mencionado, mas não... O pai do Vila, ele é quase que um fantasma na história, assim, literalmente ou simbolicamente. Ele aparece em lembranças, ele aparece na fala de vários personagens sobre ele, nas especulações sobre o que aconteceu com ele, e na situação emocional do Vila, na atribulação emocional, nos sonhos que ele tem. O romance tem partes que são sonhos do Vila, e que o pai é uma figura presente na imaginação do Vila, em coisas que começam a embaralhar a realidade com a imaginação, e essas emoções tão intensas que ele sente em relação a esse pai, que era abusivo com ele, e era violento, mas ao mesmo tempo é o pai dele, então aquela confusão de afetos e raiva. Então o pai, ele é meio que uma onipresença, ele paira fantasmagoricamente assim por todo o romance, na cabeça do Vila, nas falas do Vila, nas falas das pessoas que ele vai encontrando na cidadezinha e falam sobre o pai. Então ele é uma eminência parda, digamos assim, ele está sempre presente, estando ausente. Você falou ali que ainda há pouco que o pai estava desaparecido, está morto, na verdade. Isso aí era um spoiler ou você já entrega para o leitor no início da leitura? Não, isso é uma das questões do livro, assim, porque o Vila, ele é informado, ele saiu da cidadezinha muito cedo e foi para a capital, onde levou uma vida de servidor público, assim, muito diferente do que ele imaginava, uma vida burocrática, muito diferente do que ele imaginava que ele viveria. E ele saiu fugido de lá, ele corta relações com toda a família dele, com amigos, com a namorada que ele tinha. E então, muitos anos depois, ele recebe uma ligação do tio dele, que consegue, vai atrás dele, investiga até conseguir o contato dele, entra em contato com ele para avisar da morte do pai. Mas quando a história vai se desenvolvendo, o Vila, desde o início, ele manifesta uma suspeita muito grande em relação ao tio, por questões do passado que vão vindo à tona ao longo da narrativa. E ele desconfia das intenções do tio e desconfia de que o pai esteja realmente morto. Então essa é uma das questões que perpassam a história, assim, o fato de que o Vila não acredita
que o pai dele morreu e acredita que existe uma espécie de armação acontecendo ali. E obviamente eu não vou responder esse tipo de questão porque é um dos fios assim principais da história, é o que aconteceu com o pai dele, afinal. Então a gente já tem aí um outro personagem que o nosso escritor colocou, que é o tio, né? Que provavelmente está no decorrer da leitura junto com os leitores. De volta ao cenário de sua infância, ele quer saber o que realmente aconteceu com o pai, mas se vê perturbado por sonhos e lembranças que o afundam em um torpor paralisante. Vila acaba enredado em um espiral de mistério e barbárie, envolvendo o desaparecimento do pai, a figura suspeita e dominadora do tio, uma antiga namorada por quem talvez ainda tenha sentimentos, um ex-colega de escola envolvido em nebulosas tramas políticas e um velho professor, seu mentor no passado. Quer dizer, você vem jogando ali com múltiplos personagens. A gente não tem um ou dois ou três. A gente já tem ali em torno de 5, 6, entre outros tramas inseridos entre eles. Ô, Thiago, como é que foi para você esse seu processo de escrita, de construção dessa narrativa, jogando com os personagens, inserindo uma trama voltada para drama, para suspense, cheio de conflitos familiares? Pois é, o processo de escrita foi estranho e diferente para mim dos outros livros que eu escrevi, até porque esse livro ele foi escrito assim quase na sua totalidade durante o período da pandemia, do isolamento social, em que a gente trabalhava de casa e isso modificou a vida de uma maneira muito radical, assim, muito inesperada. E eu comecei a escrever nessas condições, assim, lendo as notícias que se tinha na época, chegamos a ter um pico de 4.000 pessoas morrendo no Brasil todos os dias, uma situação política muito difícil no país também. Então eu acho que havia um clima sombrio no qual eu comecei a escrever essa história, e embora ela não trate diretamente de nada disso, não tem nenhuma pandemia, não tem uma situação política específica, a história acontece como se fosse num universo paralelo, assim, ela quase toda se passa na cidadezinha e a cidadezinha é algo muito peculiar, assim, muito diferente, como se estivesse fora do mundo, assim. Então eu acho que o processo de escrita foi influenciado muito por esse contexto. Então a história ela tem essas colorações sombrias. E eu escrevia muito assim em horários tipo de noite, de manhã, nos horários que era possível, assim, que ia encaixando, assim. E tanto que quando eu escrevi, não tinha uma ordem. Eu só fui escrevendo. Eu tinha uma ideia de um trecho da história, mas eu não sabia em que ponto ele ia ficar na história. E aí depois eu tive um trabalho de ir adaptando esses capítulos que estavam meio isolados, meio desconectados, e ir construindo um fio, assim, que seria esse fio que é a história mesmo, conectando todas essas partes que a princípio eu comecei a escrever, assim, tipo, tive uma ideia do que pode acontecer, então escrevo ali, mas eu não sabia o que vinha antes, o que vinha depois. Eu fiz um planejamento, eu fiz o que os professores de escrita criativa dizem que não é para fazer, que é começar a escrever sem ter um planejamento, assim, de início, meio e fim, ainda que ele vai ser transformado depois, né, como sempre acontece. Eu comecei a escrever, assim, meio que loucamente, sem método, e depois, no meio do trabalho, eu resolvi fazer um planejamento e organizar tudo, e aí isso me permitiu ter um controle maior sobre a totalidade, assim, do enredo. Tanto que eu tô escrevendo um outro romance agora, e aí eu tô sendo muito mais, digamos assim, organizado e disciplinado na hora de escrever, com a experiência adquirida na escrita desse primeiro, né? Que acabou me dando mais trabalho do que eu imaginava, pela minha falta de disciplina no início do processo, assim. Pois é, cada um, né, gente, encontra ali um jeito de
planejar e organizar a construção da própria história. É óbvio que quando a gente começa a escrever, em determinado momento, os personagens ganham vida e passam a nos dizer exatamente o que fazer, e não vice-versa. Eu não consigo usar esse planejamento, eu não consigo botar numa planilha quais os passos, eu deixo o negócio fluir. E tem gente que não consegue, que precisa montar o esqueleto, botar um planejamento. Eu acho que isso vai de cada um. O importante é que a história nasça. Até porque, é o que eu falei, né? Os personagens vão ganhando vida. A gente planeja um final e não sai como a gente planejou. A gente faz uma cena e os personagens mudam aquela cena gradativamente. E isso é muito interessante na escrita. Agora, o Thiago, você falou que a sua narrativa é em terceira pessoa. Você chega ali a fazer a narrativa passado, presente, ou se passa tudo de forma direta? Se tem ali um espaço cronológico, como é que você montou isso na tua história? Ele é basicamente cronológico, sempre no presente, em ordem dos acontecimentos. Porém, tem algumas vezes em que personagens contam histórias para outros personagens. E aí, nesses momentos, às vezes, eu explorei assim, outras possibilidades narrativas. E daí tem narrativas em primeira pessoa, no tempo passado, por exemplo, que o livro está todo no presente. Então, ele tem esses momentos assim de personagens que contam uma história do passado para outros e isso se estende, são histórias assim de algumas páginas, então deu para explorar o estilo do personagem, narrar como é que ele se comunica, como é que ele conta uma história, e aí isso quebra um pouco o estilo predominante no livro. Muito bem, eu vi aqui que você colocou Cidadezinha. Cidadezinha é o nome do cenário da tua trama? Do local que se passa? É o nome Cidadezinha? Isso seria o quê? Nacional ou no exterior? Não, isso é uma cidade, a Cidadezinha é o nome da cidade, e ela é uma cidade fictícia do interior do Rio Grande do Sul. Ah, gostei. Gostei. Gente, vocês vão se deparar aí na sinopse que Cidadezinha não é o nome que ele coloca aí na história, tá? Não é a cidade tem nome XYZ. Não, é Cidadezinha. Agora, ô Thiago, para você construir esse livro, gente, tem 157 páginas. Ou seja, é um livro rápido, a gente senta, lê, de repente 2 dias no máximo ali, vocês já leram esse livro. Quanto tempo, você falou ali que começou na pandemia, que teve todo esse desenvolvimento num período realmente sombrio, né? Dentro desse processo de escrita, de construção, qual foi o teu maior desafio? Olha, eu acho que foi assim, eu já tinha feito muitas tentativas de escrever narrativas longas de ficção, né? Não muito bem sucedidas, e eu acho que a minha maior dificuldade para fazer esse livro foi a mesma que eu tive nas outras vezes, só que dessa vez eu consegui superar essa dificuldade, que é justamente a dificuldade para organizar uma metodologia de trabalho, para conseguir ter uma disciplina de trabalho, colocar isso como uma atividade importante e prioritária na vida, conseguir compatibilizar com o trabalho, com a vida pessoal, com as relações, enfim, com o descanso, com outros hobbies, para não ficar só fazendo isso também. Então, assim, conseguir inserir a escrita como uma parte importante da vida, uma parte que eu quero conservar na minha vida. Então, acho que esse foi o maior desafio. Tanto na prática, assim, para um método de trabalho, como organizar o texto, né? Essa parte mais interna, assim, da estrutura do romance mesmo, quanto em relação à vida prática, assim, o tempo que é necessário, porque para escrever uma página, assim, se a gente for somar o tempo de escrita, depois a revisão, depois as alterações, depois
É muito tempo. É muito tempo. Se a gente senta por 1 hora na frente do computador, a gente não faz nada. Não rende. Sai muito pouca coisa. Essa coisa que vai ter que ser revisada muitas vezes. Então, o tempo necessário para escrever 157 páginas, no caso, pelo menos no meu jeito de trabalhar, é muito tempo. Assim. Eu até escrevo rápido, mas até eu achar que está satisfatório, eu vou precisar rever aquilo muitas vezes. Assim. Então, isso foi um desafio muito grande. Assim. Conseguir arranjar tempo na vida para conseguir dar conta disso dessa forma, sem transformar a vida no inferno, sem prejudicar outras dimensões, né? Sem se desgastar a ponto de desistir, que é o que acontece. Às vezes o escritor ou a escritora tem um livro ali pronto e aí não acabou. Você está sempre em processo de modelar, reescrever. Você tem que ler teu livro no mínimo 100 vezes, porque você vai querer trocar alguma coisa, acrescentar, tirar, mudar. Então, isso é muito cansativo. Isso desgasta muito os escritores. Tanto é que quando eles são publicados, eles não querem saber de reler o livro. Porque eles já estão tão cansados de reler, de revisar. Aí manda para a revisora, volta. Aí não, mudou aqui, não sei o que. É desgastante. E a verdade, gente, é que o nosso livro nunca está pronto. Daqui a 2 anos, quando vocês lerem o livro de vocês, vocês vão querer mudar alguma coisa, né? Então é surreal. Esse livro você publicou agora em 2023? Sim, faz acho que uns 2 meses mais ou menos que ele entrou no site da Amazon. Tem, gente, no mercado. Deixa eu ver aqui quando é que foi. Dia 27 de julho, Thiago, de 2023, é isso? Por aí, então, um pouco mais de 2 meses. Que maravilha! Temos aí um recém-nascido no mercado. Agora, o Tiago, gente, não publicou somente esse livro, né? Esse é o primeiro romance dele. Tiago, existe a possibilidade de uma continuação de Frio ou Frio acabou? Eu acho que... Não sei, eu não consigo dizer, afirmar isso com, né, sei lá, daqui a um tempo eu posso mudar de ideia, mas a princípio acabou. Eu avalio a possibilidade, assim, eu tenho vontade, eu quase fiz isso, na verdade, de escrever algum outro romance que algum dos personagens secundários seja o personagem central, porque eu acho que eu desenvolvi alguns personagens interessantes que não tinha como as histórias deles entrarem para o centro e serem muito desenvolvidas. Então, algumas pessoas, amigos, assim, que já leram, me comentaram, gostei muito do personagem tal, queria saber mais da vida dele, o que aconteceu com ele, por que ele é assim, ele achei interessante. E aí eu fico com vontade. Tem especialmente um personagem que é o Albert, que é o professor. Eu acho que ele fica muito... tem muitas elipses, assim, fica muito subentendidas muitas coisas do passado dele que eu acho que tem muito potencial para escrita. Esse romance que eu estou escrevendo agora, inicialmente ia ser ele o personagem central. Mas aí eu acabei desenvolvendo a história de uma forma que não funcionaria, não poderia ser a mesma pessoa que estava lá no Frio, naquele outro momento. Então eu abortei a ideia e criei um outro personagem, mas ele tem semelhanças assim, com o Albert. Que coisa. Sempre acontece isso, né, gente? É legal essa dinâmica. Porque aí, às vezes, acaba saindo um conto. Às vezes, aquele personagem vira um conto numa determinada antologia. Ou o escritor publica ali um livro de 40, 50 páginas sobre aquele personagem. É bem interessante quando isso acontece. Você tem participação em antologia, Thiago? Ou ainda não? Não. Eu tenho alguns contos escritos, assim, mas ficaram, assim, para consumo interno, digamos assim, amigos, alguns grupos de escrita que eu participei. Tem alguns contos que eu gosto bastante, assim, mas eu nunca... Eu centrei mais na escrita do romance, isso me tomou muito tempo. E agora, eu pensava que, bom, quando eu terminar de escrever esse romance, aí eu vou ter tempo de trabalhar os contos. Mas eu terminei de escrever o romance e aí eu vi que depois de lançar ele, tem muito trabalho para tentar fazer ele ficar mais conhecido, para chegar ao conhecimento do público
que poderia se interessar. Então, esse trabalho de divulgação, assim, né? Isso toma muito tempo também. E eu também tive uma outra ideia para começar um outro romance, e aí eu já comecei também. Então, os contos acabaram ficando um pouco de lado por enquanto, assim. Mas seria uma possibilidade, assim, não é algo que pode ser interessante. É algo que está aí, né, no stand-by. Legal. Agora, o que que você quer que, através de frio, os leitores tenham? Por exemplo, eu vou ler o teu livro. Aliás, gente, Frio está no Kindle Ilimitado. Então já corre lá, já separa o livro de vocês para quem é assinante, para que vocês possam ler. O que que você quer que Frio passe para os leitores, Tiago? A principal mensagem do teu livro. Enfim, a história do livro é essa, né, que nós estamos comentando, desse sujeito que é avisado da morte ou desaparecimento do seu pai, e que retorna para o cenário da sua infância. Isso traz uma série de questões, de fantasmas, de perturbações, né? Mas, assim, isso é uma história particular, né? Uma história desse personagem. Em termos mais universais, assim, que a gente sempre espera que uma boa literatura ela sempre vai dialogar com temas mais universais, né? Que transcendem um pouco as particularidades culturais, sociais, que são específicas daquela história, mas que alguns temas que estão sendo trabalhados ali, eles transcendam isso, né? E se comuniquem com pessoas que não têm a menor ideia do que é o interior do Rio Grande do Sul, ou uma pessoa com aquele tipo de vivência, de experiência que o Vila tem no romance. Então, pensando nesses temas mais universais, as questões que me interessaram, assim, que estão, digamos, por trás ou por todas as partes nessa história, são as questões existenciais fundamentais, assim, né? O amor, a morte, o desespero, o absurdo e a falta de sentido, né? Eu gosto muito de Albert Camus e as questões que ele discute nos romances dele. Então, eu diria que há uma reflexão, né, nesse livro que é feita diferentemente de como se faz uma reflexão acadêmica, né? É uma reflexão que é feita através de uma história de ficção, mas essa reflexão ela é sobre o sentido da existência, ela é sobre o que a gente quer ser e o que a gente quer fazer com as nossas vidas, como é que a gente se relaciona com o nosso desejo, né? Com o que a gente quer, com aquilo que a gente aquilo que nos move, que está nas nossas entranhas, assim, que nos constitui como indivíduos. Então, eu acho que o confronto dessas questões existenciais com a realidade e esse desencaixe entre as coisas que a gente pensa e idealiza das nossas vidas, com aquilo que a gente encontra no mundo real, esse desencaixe, que é o que o Camus chamava de o absurdo, né? Eu acho que isso permeia toda a história, e eu acho que essas são as questões que digamos, que fazem essa história ir além de si mesma e fazem ela se tornar algo aproveitável ou algo que pessoas muito diferentes podem retirar algo ali, encontrar algo ali que signifique alguma coisa importante para elas. Interessante, né? Lembrando, gente, que não deixa de ser aí uma pegada meio que filosófica também. Aliás, o Tiago é graduado em filosofia. Ou seja, Tiago, a gente pode dizer que tu pegou um pedaço de filosofia e inseriu na tua história exatamente para que levantassem questões aí para os leitores? Eu acho que sim, eu acho que com certeza a minha graduação em filosofia me deu, digamos assim, uma forma de questionar a realidade, assim, que embora uma escrita de ficção e o estilo no qual eu escrevi, ele está muito distante de um texto filosófico, as questões estão todas ali, assim. Então, essas questões existenciais, essas questões de sentido da vida, e eu diria que junto com filosofia alguma coisa de psicanálise também, dessa relação do sujeito com o seu desejo, essa busca de realização na vida através da nossa relação com o nosso desejo, como é que a gente se relaciona com o que a gente quer. Acho que essas são, assim, talvez as referências principais, assim, o existencialismo de Camus, um pouco de Sartre, algumas questões da escola de Frankfurt também e as questões de Freud.
do sujeito e do seu desejo. Que maravilha! Agora, você fez uma oficina com o Jefferson Tenório, que foi o vencedor do Jabuti de 2021. Quem não leu O Avesso da Pele, por gentileza, vá agora no site da Amazon e adquira o seu exemplar, porque O Avesso da Pele é um livro espetacular. E o Tiago fez uma oficina literária com grandes nomes, e um desses grandes nomes foi o Jefferson Tenório. Ô, Tiago, tem alguma oficina, algum curso literário que você possa estar indicando para os escritores que vão assistir, que estão assistindo a nossa live? Algum que você esteja fazendo, ou já fez, ou pretende fazer? Olha, eu agora não estou mais fazendo oficinas, eu fiz vários cursos e oficinas, eu busquei isso até para me dar segurança do que eu estava fazendo, porque a gente sempre tira alguma coisa, assim, sempre aprende alguma coisa, não tem, a gente nunca sabe, a gente nunca está pronto, né? Então, eu acho que essa oficina com o Jefferson Tenório, ela foi uma oficina bem curta, assim, ela foram apenas 4 encontros centrados em construção de personagens, assim, especificamente. Foi muito interessante, mas eu acho que eu tenho 2 oficinas que eu fiz que, para a construção desse livro, acho que elas me deram mais contribuições, porque elas foram mais longas, assim, elas tiveram um acompanhamento mais de projeto, assim, né, a gente teve capítulos do livro que eu levava nas oficinas e lia e discutia, e tanto o professor que conduzia quanto os colegas davam opiniões, comentavam coisas, e isso é muito bom, porque quando a gente está escrevendo chega um ponto que a gente fica desesperado para ter algum feedback de qualidade, porque a gente já não enxerga mais, a gente já está assim soterrado naquela história, a gente não consegue ir além, assim, então ouvir essas outras opiniões de pessoas que estão envolvidas com literatura, que têm experiência de escrita, ou que são leitores, assim, contumazes há muito tempo, com leituras aprofundadas. Isso é muito importante, assim, acho que para mim foi decisivo, assim, para eu conseguir concluir o romance, assim, e ter mais convicção de algumas coisas que eu tinha dúvidas, que eu estava esboçando, mas um pouco inseguro em desenvolver daquela forma. E essas 2 oficinas foram as que mais me deram contribuições. É a oficina do Antônio Cherchenesky, que é um escritor aqui do Rio Grande do Sul, que está radicado em São Paulo há muitos anos. Agora ele publica os romances dele pela Companhia das Letras, e ele, acho que 2 vezes por ano, ele abre vagas para uma oficina online, e foi uma experiência incrível, assim, os colegas eram muito bons, assim, tem gente que muito boa que vai aparecer, eu acho, vindas dessa oficina. Foi muito importante para mim. E uma outra oficina que eu fiz depois também, eu já estava com o Frio já quase concluído, assim, e levei alguns trechos dele para essa oficina, e também questões foram levantadas que me fizeram, assim, ou rever alguns detalhes, algumas coisas que eu percebi que poderiam ser melhoradas, ou então, de outro modo, me deixar mais convicto de algumas escolhas que eu tinha feito, de que estavam adequadas, e que é a oficina do Joca Reiners Terron, que também escritor, eu acho que agora ele publica pela Todavia, também tem vários romances publicados. Eu acho que essas 2 foram as experiências mais marcantes para mim, assim, embora o Luiz Antônio de Assis Brasil também tenha sido incrível, assim, ter a possibilidade de fazer uma disciplina com ele da PUC aqui do Rio Grande do Sul, e essa oficina do Jefferson Tenório também, para refletir sobre a construção do personagem e tomar mais consciência. Às vezes a gente apenas toma mais consciência do que a gente já está fazendo de uma maneira meio intuitiva, assim. Então, trazer mais consciência para o que a gente está fazendo nos dá mais confiança e nos ajuda a fazer melhor o que a gente está fazendo. Então, acho que oficinas sempre valem a pena. Exatamente. E o Thiago falou aí um negócio importantíssimo. Às vezes a gente está tão mergulhado, inserido, cego com a nossa própria história,
que a gente não consegue enxergar mais o que pode ou não, que sobra não, ou que está ruim ou não. Então, é bom que a gente tenha esse aval de outras pessoas dentro da área que conhecem esse ritmo de leitura, de escrita e de literatura, para que possa ir amadurecer a nossa escrita, moldar de maneira de nível de excelência para que o nosso livro seja publicado. Então, tá cansado de ler a mesma história, a tua mesma história? Deixa ela marinar, porque ela vai amadurecer, gente. E as oficinas têm um papel muito importante ao trabalhar isso com o autor, porque isso é uma conscientização. Muitos autores não sabem, ficam lendo, relendo, relendo e falam, não, agora tá bom. E na verdade não tá. Então esse papel da oficina, dos cursos, façam sim, porque vale a pena. E além Agora, das oficinas, Monique, desculpa interromper, mas além não, das oficinas, não, um outro recurso que eu acho que é muito importante, que eu também me vali dele, são as leituras críticas, né? Tem muita gente boa que faz leitura crítica e consegue estabelecer um diálogo de alto nível assim, com o autor. Alguém que vai se aprofundar no teu texto e vai conseguir se colocar numa posição de fazer uma discussão aprofundada assim, das suas escolhas, no sentido de te chamar a atenção para algumas coisas e te fazer pensar, isso aqui tá assim, era isso que tu queria? Esse é o efeito que tu queria? Então isso também, eu fiz quem fez a leitura crítica do Romance Frio foi o Reginaldo Pujol Filho, que também é um escritor aqui do Rio Grande do Sul, que eu acho que ele me chamou a atenção para muitas questões também. Não que a gente tenha que concordar em todas as coisas, nem tudo que ele apontou eu tive concordância, mas isso nos coloca em situação de rever criticamente o que a gente fez de um ponto de vista que a gente não consegue acessar sozinho muitas vezes. E aí isso contribui, seja para a gente fazer alterações, seja para a gente, não, mas é isso que eu quero mesmo, eu estou convicto disso. Então, criar esse campo de reflexão sobre o que a gente escreve é muito importante. A gente precisa de outras pessoas para isso. Ninguém é tão genial assim que sozinho consegue dar conta de toda a complexidade de escrever um romance de qualidade, assim, um romance complexo, um romance que atenda aquilo que a gente espera da literatura. Exatamente. Isso aí já é meio caminho andado na vida de um escritor. Agora, Tiago, você tem um livro aqui que se chama Do Você Não Pode ao Você Não Quer. Uma história da prevenção às drogas na educação. Você tem esse livro físico com você ou é só e-book também? Tem físico. Você consegue mostrar pra gente ou não? Ele não tá aqui. Ele não tá aqui perto. Eu teria que Não, sair não tem um pouco aqui problema para não. buscar. Depois, gente, vou botar o link aí para vocês nos comentários. Na década de 70, a prevenção ao uso de drogas entrou nos currículos escolares no Brasil. Professores, diretores, supervisores, em suma, os sistemas de ensino foram mobilizados em torno de uma nova demanda no que concerne à formação de sujeitos. A abstinência em relação ao uso de um rol de substâncias tornadas ilícitas algumas décadas antes. Tiago, esse livro já tem uma outra pegada, um outro tipo de escrita, né? Esse livro foi o do mestrado que você falou ou não? Sim, esse foi o meu mestrado, ele é de 2013, está fazendo 10 anos já esse livro. E ele foi uma adaptação da minha dissertação de mestrado, que eu defendi na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul. E foi publicado pela editora Apres, em 2013. E é justamente ele tem metodologia Foucaultiana, né? Na época eu estava estudando muito Michel Foucault e eu fiz uma história da prevenção às drogas. É basicamente uma história da racionalidade de prevenção às drogas, da forma de pensamento sobre drogas que levou a predominância de estratégias de prevenção em detrimento de estratégias de repressão. Embora a gente saiba que num país como o Brasil, com, digamos, um corte
socioeconômico e racial muito marcado, as estratégias de repressão continuaram muito úteis para repressão a certas populações, pobres, negros, enfim, alvos das políticas de segurança, né? Então, isso o livro ele reflete sobre isso, sobre a produção dessa racionalidade de prevenção e, enfim, as especificidades que isso teve no Brasil. Esse livro, gente, é de 2013, tá? Então já tem um tempo muito maior no mercado, tem uma outra pegada. Eu vou colocar aí para vocês nos comentários o link para quem quiser conhecer mais sobre essa parte, né? Essa obra do nosso escritor, que tem uma outra pegada. Agora, Thiago, você falou no início da live que você também fez um livro que fala muito sobre o sofrimento de um torcedor de futebol. E aí eu abri aqui, essa capa é magnífica, e o livro se chama Gremismo Crônico, Glória e Fracasso de um Torcedor de Futebol. Qual do time? Grêmio. Esse seu livro, como é que ele surgiu? São diversas crônicas sobre um torcedor. Como é que é esse livro? Bom, esse livro ele tem uma história meio peculiar. Grêmio na temporada de 2018. Então, eu fui em praticamente todos os jogos do Grêmio em Porto Alegre, assisti pela TV os jogos do Grêmio fora de Porto Alegre, e cada jogo eu escrevia uma crônica que muitas vezes ela ia para muito além do jogo e virava uma coisa sobre a minha vida e sobre a minha relação com o meu pai, que me incutiu essa doença do gremismo e da qual eu não consigo me livrar. Então, e a escrita dele, ela foi disparada por uma notícia muito ruim que a gente recebeu, eu e a minha família, em 2017, de que o meu pai estava com Alzheimer. Então, à medida que eu senti, digamos, essa memória dele foi se apagando, eu senti uma necessidade muito grande de registrar essa história comum que eu tenho com ele, que é esse fanatismo pelo Grêmio, esse fanatismo que já me fez cometer coisas assim, das quais eu não me orgulho e que eu falo no livro, como, por exemplo, sair fugido do enterro da minha avó para ver um jogo do Grêmio contra o Juventude no Campeonato Gaúcho, que o Grêmio perdeu ainda. Então, esse livro foi meio que um acerto de contas com a minha história, com a relação com meu pai, sobre o papel estranho e doentio que o Grêmio ocupou na minha vida desde muito cedo. Então, ele é uma espécie de autoanálise, uma espécie de crônica sobre o desempenho do time, uma espécie de história pessoal, história familiar, enfim, ele é uma confusão de coisas ali. Eu não sei dizer, na verdade, qual é o estilo desse livro, eu não sei dizer qual é o gênero. Ele é um livro, eu digo que é de crônicas, porque, bom, são crônicas, mas tem elementos muito de outros gêneros ali, assim, sei lá, acho que se eu dissesse que é um romance, ele poderia ser entendido como um romance, ou como isso que, na época que eu comecei a escrever, eu nunca tinha ouvido falar, mas depois eu ouvi falar que é autoficção, né? Então, que é essa mistura de elementos da vida do autor com elementos que são ficcionalizados e são trabalhados de outras formas, com recursos narrativos. Então, eu não posso dizer que é um livro... Ele não é plenamente nem um livro de ficção e nem um livro de não ficção. Assim. Tem muita coisa ali, tem uma mistura de coisas reais com coisas que foram meio ficcionalizadas. Mas a base dele é isso aí, é lidar com essa história problemática, a relação problemática com um clube, que é o Grêmio, no caso, mas que pessoas que torcem para outros clubes já leram e disseram que, olha, qualquer torcedor que desenvolve uma relação problemática com um time, com um clube, ele vai se identificar com isso porque ele passa por coisas parecidas. Então, quando eu escrevi esse livro, eu acho que eu consegui meio que entender, eu comigo mesmo, assim, o que aconteceu comigo e com o Grêmio, e com o meu pai, e com a minha vida, nessa mistura de afetos e de time de futebol,
enfim, foi uma experiência muito legal ter escrito, assim, eu talvez algum dia volte a escrever sobre isso, mas eu fico muito feliz, tenho bastante orgulho desse livro, assim, eu acho ele muito divertido, ele é muito engraçado, assim, uma coisa que quase não tem no Frio, que é humor. O Frio é um romance mais sério, mais denso, mais pesado, complexo, assim, em certo sentido. No Gremismo Crônico, não. No Gremismo Crônico, as coisas são ditas de forma leve, ainda que às vezes elas sejam coisas profundas ou dolorosas. Há um verniz de cômico nisso, por isso esse título, Glória e Fracasso, assim, tem uma comicidade que perpassa tudo e que eu acho que permitiu conseguir entender de uma forma mais leve algumas coisas que são difíceis na vida. Nossa! Esse também só está em formato digital, né? Não, esse livro ele tem formato físico também, mas é só por encomenda na Amazon daí. Mas se a pessoa preferir o livro físico, dá para encomendar ali na Amazon e recebe o livro físico. Ah, muito bem. Então, ó, ao longo das décadas de 80, 90, 2000 e 2010, o autor deste livro foi exposto a altas doses de futebol. Futebol em todas as suas possibilidades. Jogado, assistido na TV, no estádio, escutado pelo rádio, futebol de botão, futebol no videogame, álbuns de figurinhas de futebol, conversas intermináveis sobre futebol. Mais do que futebol, o Grêmio. Ai, meu Deus, eu tenho 2 sobrinhos que são flamenguistas assim, gente. Será que vão ficar assim, gente, enlouquecidos? Não Aqui em recomendo. casa, o meu sobrinho de 6 anos, Thiago, 6 anos, flamenguista roxo, doente, alucinado, de chorar por causa de Flamengo e de ter febre por causa de Flamengo, Thiago. Isso não é vida. Saia dessa vida. 6 anos. Já foi ver o Flamengo no Maracanã, quase teve um troço aquela criança, gente. É uma coisa muito séria isso. Que loucura isso. Tem uma galera falando aqui do livro. A Dulce falou, eu adorei o livro. A Júlia falou, até que eu sou cobrada, até que sou colorada. O que é colorada? É time também? Torce pro Inter, o segundo maior time do Rio Grande do Sul. Eu não sei, gente, não entendo de futebol. Até eu que sou colorada, adorei o livro. Ah, tá, entendi o humor aqui. É uma linda homenagem ao Sérgio. Sérgio é seu pai, Thiago? É. A Júlia está aqui. Como várias outras coisas, esse livro é maior que o Grêmio. Ah, galera toda aí conectada, botando os comentários. Que coisa boa. Agora, ô Tiago, seus livros, o Frio a gente sabe que está somente em digital pelo site da Amazon. E esse físico, pode pedir direto ao seu Instagram? Porque aqui no site Não, da Amazon ele não está sendo vendido. o físico não está sendo vendido no site da Amazon? Não, ele está... Deixa eu ver aqui. Ah, não, até que tem 2 aqui. Deixa eu ver, eu posso ter pego a versão... Deixa eu ver aqui. Tem o e-book e tem o físico também. Só tem o e-book aqui, o físico não tem. No site não está disponível. Bom, se alguém tiver interesse em adquirir o livro físico, entra no Instagram do autor e pede informação. De repente, até o próprio Thiago envia ali o exemplar para vocês, enfim. Não sei como é que vai ser. Eu tenho algumas cópias ainda dele, que se alguém quiser, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato ali pelo meu Instagram que a gente combina como fazer isso. Muito bem. Vamos abrir o sorteio, Thiago? Vamos. Você vai sortear o quê? O Frio? O Frio. Muito bem, gente. O autor topou fazer um sorteio do e-book Frio. Como é que vai funcionar? Vocês vão colocar o @ no story de vocês. Qual é o teu Instagram?
O meu é arroba Thiago_2666. Tiago, pode botar nos comentários, por Vou botar. favor? Arroba Thiago_266. Coloca o arroba do escritor lá no story de vocês, marcando ele. Que aí, quando a live acabar, a primeira pessoa que tiver feito isso vai ganhar o e-book Frio, o primeiro romance do nosso escritor. Ele está botando aí para vocês o arroba Thiago _ 266. Ah, lá, ó. São 3 meias, 2666. Pronto, agora sim. E é Thiago sem H, tá, gente? Então é só colocar o arroba dele no story, marcando ele no story, que aí quando acabar, ele vai lá e vê no direct quem foi a primeira pessoa e manda o e-book para o ganhador ou para ganhadora. Tiago, querido, vou marcar você como colaborador aqui na live, para que a live apareça no seu Instagram, no meu, e em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Eu quero muitíssimo te agradecer mais uma vez. Foi ótimo poder bater esse papo com você, conhecer o seu primeiro romance. Só te desejo sucesso. Volte sempre que você quiser. Obrigada, tá, querido? Obrigado, Monique. Eu que agradeço muito aí a oportunidade. Eu estava um pouco preocupado, porque eu não sou muito assim de falar. Eu acho que eu me expresso muito melhor escrevendo. Estava meio preocupado, meio nervoso, mas me diverti bastante aqui. Foi ótimo. Você foi super bem, nem parecia que estava nervoso. Falou do livro, falou dos personagens, eu acho que é isso. Essa dinâmica que eu tento trazer para o podcast para que os autores possam expor as suas obras e cativar mais leitores, seguidores e ouvintes. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Vocês foram incríveis. Obrigada aí para o pessoal que interagiu. Hoje tem entrevista até 11h30 da noite e eu volto já já. Tiago, beijo, amor. Obrigada. Beijo, tchau.